Muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite, independente do horário que você assiste este podcast. Estamos começando mais um Academia do Saber, gravado diretamente nos estúdios do Instituto Chama. Acompanha aí, @Instituto Chama, conheça toda a nossa programação. E você também pode fazer seu podcast aqui com a gente, tá bom? É só entrar em contato, uma estrutura muito legal, muito bacana, com toda a tecnologia para atender você e o seu projeto. E hoje eu estou recebendo uma pessoa maravilhosa. Uma pessoa que eu sou completamente apaixonado, diretamente de Roraima. Acertei? Acertou! Porque eu falava errado, eu falava Roraima. Pois E é Roraima. Isso, muito bom. Dani Campos, tudo bom, Dani? Tudo ótimo, meu amigo. Um prazerzaço estar aqui. Muito legal. O prazer é meu. Você sabe que uma das coisas mais legais de mexer com o desenvolvimento humano, de trabalhar com isso, é conhecer pessoas fantásticas de todos os estados do Brasil. A cada formação que a gente vai, a cada lugar que a gente vai, eu vou fazendo mais amigos e tenho o prazer de ter os meus amigos comigo aqui. Quando que eu ia imaginar que eu ia pegar uma das principais treinadoras de Roraima, né? Uma mulher com tanto conteúdo, ia poder ter na mesa desse podcast. Né? Que legal. Prazer estar aqui. Dani, conta um pouco pra gente. Você começou trabalhando com microfisioterapia, é isso? Na verdade, eu comecei com a fisioterapia tradicional primeiro. Eu entrei na estética, no dermatofuncional. Então, eu digo assim que no início da minha carreira, eu queria olhar o ser humano só por fora. Então, ali, imatura, 21 anos, eu pensava em cuidar do externo mesmo daquela mulher, né? Com o passar do tempo e das minhas próprias necessidades e dos meus próprios casulos, que para mim casulos são períodos de aperto, de dificuldade, eu fui vendo que eu poderia ir para outros rumos. E daí começou a necessidade de, cara, essa dor aqui, ela não é só biológica, ela não é só física. Tem outras coisas que fazem aquele meu paciente voltar e voltar, e nunca tá bom, e nunca tá suficiente. E não adianta o que se faça, não adianta o tratamento, o remédio, nada. E aí eu comecei a procurar, mas o que poderia ajudar de uma forma diferente? Aí sim eu entro na microfisioterapia. E quando eu começo a buscar sobre ela, eu digo, como é que eu nunca pensei sobre isso? Isso é tão eu, isso parece tanto comigo. E aí quanto mais eu via na internet, mais aquilo me chamava atenção. Vou na primeira formação, ela era dividida em 2 etapas de 14 dias. Nesses primeiros 14 dias eu digo, eu não vou dar conta disso. É muito difícil, era muito fora de tudo que eu vinha estudando, de uma fisioterapia clássica, de um olhar clássico para músculo, articulação, ligamento. Mas passa um tempo, eles davam um tempo, acho que pra gente digerir. Aí a primeira fase básica é de novembro, eu só volto pra segunda para finalizar em fevereiro. Eu disse, não, eles são inteligentes. A gente tinha que digerir, porque era denso o conteúdo realmente. Eu volto pra segunda etapa. Nessa segunda já era mais prático. Aí eu entendi. Volto para Roraima e começo a aplicar. E assim, sem medo. No início, ninguém queria nem me pagar, Pedro. Então, eu dizia assim, tu reclamava numa mesa comigo de dor, dizia assim, não, bora, deixa eu te atender. Mas o que é isso? Tu pode me pagar com uma lata de leite. Porque eu comecei a entender que tudo é energia. Então, por mais que tu não me pagasse com dinheiro, tu me dava uma lata de leite e eu doava aquela lata de leite. Mesmo Era que energia ainda... de troca ali. Exatamente. Eu queria aprender e eu sabia que a pessoa ia ter algum benefício. Então, eu comecei assim. E aí, comecei a crescer. Rapidamente, eu comecei a crescer. Por quê? Começou a dar muito resultado. Imagina uma pessoa, por exemplo, que tinha dor de cabeça durante toda uma vida. A casa dela tinha remédios antidor de cabeça para tudo quanto é lado, na bolsa, na gaveta, nananã. E depois de algumas sessões, ela não sabe mais o que é isso. Não tem mais dor de cabeça, desapareceu. A ponto de um marido reclamar, de dizer assim, ei, eu tô com ressaca e não tem mais a dor de cabeça, não tem mais teu remédio aqui espalhado. Para quem está assistindo a gente que não entende o que é a microfisioterapia, porque ela não é uma coisa tão difundida, assim, que todo mundo sabe. Não, né? Tem um monte de gente que ainda não conhece. Explica um pouco o que é. Vamos lá. São 2 fisioterapeutas franceses que criaram a técnica. Então, eles lá na França, eles iam doar no orfanato atendimento de fisioterapia clássica, tá? E eles começaram a perceber que aquelas crianças não tinham uma melhora como o público fora do orfanato tinha. E nem as pessoas que lá trabalhavam. Era como se elas também não melhorassem. E ali, eles começam, opa, tem alguma coisa aqui. Tem mais um fator envolvido que ninguém está olhando.
por que que quando eu faço essa mesma aplicação, nessa mesma queixa, fora eu tenho uma resposta e aqui dentro não está tendo? Então, eles passaram 10 anos desenvolvendo essa técnica para chegar na conclusão que tinha esse fator emoção, tinha esse fator embriologia por trás daquela dor que não cessava. E eles criaram vários mapas. Então, a gente busca pelo corpo alguma marca. A partir daquele mapa, eu vou buscando no corpo do Pedro. Que marca tem? Bloqueou aqui, não bloqueou? E os mapas deles me mostram o que e como, quando. Então, a gente consegue entender teu corpo desde a fase de que você estava dentro da barriga da tua mãe, que tu não vai lembrar, não vai saber o que houve. A gente consegue ter informações desde a tua fase embrionária a toda a tua fase de vida. Por quê? A gente acredita que o impacto de uma emoção, por exemplo, de uma raiva, de uma perda, de um luto, de um abuso, ela não atinge só o teu mental. Ela atinge diretamente teu corpo, então teus órgãos, teus hormônios, teu músculo, tu passa a funcionar diferente por causa daquele evento. Mas a gente, brasileiro, né? Continua vivendo, né? E aí a gente tenta com a micro o quê? Meio que liberar aquele caminho que está interrompendo no corpo. Então eu estimulo através de toques, consigo entender o que aconteceu contigo e libero o teu corpo para que o teu corpo volte a entrar em homeostase, que é um equilíbrio natural. Então, a busca da micro é equilibrar o teu corpo naturalmente. Então, às vezes, eu tenho uma paciente que vai com queixa de ansiedade e ela melhora da endometriose. E ela volta louca, porque meses antes ela fez um exame e o útero estava com um monte de problema. Meses depois da micro, e ela nem me disse que tinha endometriose. E eu disse, não, mas não te preocupa, não fui eu, é o teu corpo. Eu sou só uma ferramenta. O nosso corpo é perfeito, é só a gente estimular os pontos e ele responde. Então, isso é a micro. Mas para quem é meio de fora, fica parecendo até uma coisa quase que de magia, né? Porque a pessoa, você põe a mão no corpo e você fala assim, 1987. Tem gente que acha mesmo isso. Não é? Você descobre o ano que foi o trauma também, todas essas coisas, né? Nem sempre, mas às vezes é possível dizer, porque às vezes essa informação quando vem, toda informação quando vem, é para te ajudar de alguma maneira. É como se assim, me permitiram acessar, na verdade, para você estar pronto para receber aquilo e processar aquilo. Então, também nem toda informação eu passo para o paciente. Eu tive um treinamento, eu sou da primeira turma que o criador da técnica esteve no Brasil em 2022 e eu fiz com ele. Estava dentro dessa turma aqui em São Paulo em 2022. E uma das coisas que a gente conversou com ele, ele disse assim, você é fisioterapeuta, você é do corpo, você não é da fala. Você não precisa falar. O trauma mora no corpo e você vai falar com o corpo. Então, tem coisas que a gente não fala tudo para o paciente porque tu não sabe como ele vai processar aquilo, como ele vai interpretar aquilo. Então, a minha mão vai conversar com o teu corpo para que a gente libere ali. Então, tem coisas que às vezes eu trago porque eu acho que vai ser interessante para aquele paciente, ou quando ele já está mais tempo comigo, onde eu já conheço, aí eu vou entregar uma informação. Olha, na data tal, mais ou menos nesse período, aconteceu algo que te impactou, que tu ficou com muita raiva e tal? Não sei, peraí. Aí depois a pessoa, me lembrei. Se não quiser me contar, não tem problema, eu não sou psicóloga, então a minha questão não é a fala. Ok, não te preocupa que o que tinha no corpo a gente já está liberando. Então, na mesma hora que eu questiono, eu sinto e libero. Então, eu acredito que tudo que vem numa sessão era o que o paciente estava pronto para receber e que ele ia ter avanços com aquilo. E como é que é, por exemplo, para fisioterapeuta começar a encarar a microfisioterapia? Como que é encarado entre os fisioterapeutas? Porque tudo bem, você tem uma cabeça mais aberta, vamos dizer assim, olha, eu fui estudar, eu entendi isso e tal. Mas existe algum tipo de bloqueio do médico, sabe? Do médico falar, isso aqui... Existe algum tipo de preconceito? Do fisioterapeuta, não. Assim, e pelo menos em Boa Vista eu não sinto. Pelo contrário, eu tenho muito tempo de profissão, então, assim, a gente ganhou uma certa autoridade na cidade. Então, assim, os meus colegas, eles me mandam paciente. Dani, eu já atendi isso, isso e isso fisicamente, não está melhorando. Eu acho que está faltando a tua parte.
ok. Às vezes eu vou fazer uma, duas, volte lá e continue tal coisa que teu corpo ainda precisa daquela terapia tradicional também. Não é que a micro vai resolver tudo, mas ela vai ser um start, ela vai ser um avanço, ela vai ter um resultado que aquela outra vai surtir mais efeito, né? Então, assim, dentro da fisioterapia, pelo menos em Boa Vista, eu sou muito benquista e recebo muito dos meus parceiros. A comunidade médica, sim, torce o nariz algumas vezes, porque ela vem com aquilo, será que é cientificamente comprovado? Será que é nananã? Mas assim, entende que tudo na vida tem que passar por um processo, né? A acupuntura, quando ela começou, ela também não tinha toda a comprovação, mas ela gerava resultado. Ela gerava impacto. E às vezes, por mais que a gente ainda não tenha toda uma robustez acadêmica, nós já temos muita coisa acontecendo. E o Brasil é o segundo país onde mais tem profissionais de microfisioterapia no mundo. Então, tem muita ciência que está em andamento aqui no Brasil mesmo, em grandes universidades, em São Paulo, no Sul. Então, você tem muita coisa acontecendo para que a gente tenha mais esse arcabouço científico. Mas, assim, contra resultados... Não há argumento. Porque o paciente ele não ia voltar, ele não ia te indicar. A primeira vez que eu conheci a micro, eu como paciente, eu fiquei tão impactada, Pedro, que eu tive que levar o meu marido, a minha sogra, a minha cunhada, o meu cunhado. Não, eu pago pra você. Eu fiquei tão impactada, e eu não entendia. Tipo assim, mas que é isso? Eu como profissional, a primeira vez que eu tive acesso, em 2010, eu não entendi. Eu vou fazer a formação em 2018. E depois eu pensei, como passei 8 anos que eu não via que isso era pra mim? Como é que eu ainda passei esse lapso? Então, por isso que eu digo que eu comecei olhando para o externo do ser humano e depois eu quis tratar o interno. E serve para tudo? A microfisioterapia serve para tudo? Para tudo, praticamente, porque ela busca o equilíbrio do teu corpo. Ela busca estimular que o teu corpo entre em equilíbrio. Quanto disso vai entrar? Vai depender do teu corpo, da tua resposta. Então, por exemplo, eu já tive paciente autista que estava agressivo com a mãe. Ele parou de ser agressivo. Isso. Eu já tive paciente de zumbido no ouvido que nada resolvia, mas ela tinha outras questões no intestino, a gente tratou também outras coisas. Resolvemos entre micro e outras ferramentas. Então, também fui buscando mais arcabouço de várias coisas. Então, hoje eu digo que é o meu método também, Dani, né? Então, muitos anos de estrada, hoje não é uma coisa, mas assim, a micro atinge uma gama de possibilidades, porque eu estou falando de algo que está buscando o equilíbrio do teu corpo. É uma ferramenta para te estimular que teu corpo funcione melhor. Então, por mais que tu não tenha nenhuma queixa, Dani, ok. Uma sessão pode te beneficiar para te funcionar melhor, para tua criatividade ficar melhor, para te pensar melhor, para te dormir melhor, para te ficar menos tenso. E de repente tu nem estava percebendo isso, porque teu corpo entrou mais em equilíbrio e tu traz uma série de respostas imediatas ali pro paciente. E esse método Dani, que você não para, né? Você não para você tá aqui em São Paulo de novo para mais uma especialização. Agora vai entrar, além de tudo, você já conhece, mas vai se aprofundar ainda mais com constelação. E onde isso vai entrar nesse método Dani todo? Exatamente, porque lá na micro mesmo, eu comecei a ver que, como a gente tem mapas embrionários, então assim, a base da micro é anatomia, fisiologia e embriologia. Então, por exemplo, para te ter noção, quando a gente é formado ali, no nosso primeiro gameta do papai e da mamãe, que começa essa divisão ali dos óvulos ali em 4, 8, 16, tananã, a gente nasce, tudo nosso nasce a partir de 3 tecidos, tá? Então, assim, nosso sistema nervoso central, nossos músculos e nossos órgãos. A tua pele, ela nasce, ela é formada junto com todo o teu sistema nervoso central. E aí, cada músculo nasce junto com um órgão. Então, eles têm, tipo assim, uma irmandade. Um impacta no outro, e às vezes tu não percebe o quanto impacta, tá? E aí, eu comecei a ver que muitas das coisas das pessoas, elas também tinham a ver na fase ali do início da vida, entre 0 e 7. Muita coisa acontecia e a maioria de nós, o que a gente lembra de 0 a 7? É verdade. Quase nada. E se tá tudo ali, tá na tua família. Só que eu entendi assim, não, primeiro eu quero ser profunda na micro. E a micro são várias etapas, ela é dividida em módulos. Quando eu chegar no módulo final, aí eu posso começar a estudar outra coisa, porque isso aqui é uma outra coisa profunda e eu não gosto de ser rasa.
Aham. E aí, quando a micro acabou em 2022, quando eu tive acesso com o criador da micro, né, que veio ao Brasil, da França, aí eu disse, não, agora já 2022, então já fiz minhas 10 mil horas de atendimento ou mais, agora a gente pode começar a pensar em atender, porque eu acho que vai casar muito bem entender de alguns bloqueios de família, de padrões, junto com o que o corpo já me mostrava. Então, o corpo já me sinalizava, e as pessoas, elas ficam assim, como assim? Pedro, como é a tua relação com teu pai? Mas o que tem a ver? Pois é, tem algo aqui com teu pai que tá te bloqueando há tanto tempo, que tá te dando um padrão de que tu tá sempre alerta, sempre como se algo vai acontecer. Então, isso te faz ser uma pessoa mais tensa, mais contraída. Então, tu vive com dor aqui no teu trapézio. E o teu intestino também não funciona bem, né? Porque é como tu é travado aqui, o teu intestino tá travado, né? Então, tu sente dor de cabeça também. Tu não dorme bem. Tu sabe tudo isso só tocando em mim? Só, porque eles estão todos relacionados. E aí, rapidamente, eu vou puxando os sintomas que ele reclamou e vou mostrando que tá tudo ligado. E a constelação vai entrar para me dar mais esse arcabouço familiar, que eu vejo quanto a gente tem muitas questões ali da nossa infância para liberar realmente e viver a nossa vida, não o padrão repetido do pai, né? Ou da mãe. O que te dá também, o que mostra também a tua responsabilidade no atendimento. Porque você podia ter parado na microfisioterapia, mas você falou, não, dá para aprofundar mais, dá para solucionar mais. Você tem um compromisso com o resultado, né? Sim, com o resultado, com a entrega do que a pessoa está precisando, né? E exatamente disso foi eu perceber assim que eu também posso sair do 1 a 1, porque eu saio de uma fisioterapeuta totalmente tradicional, né? De ter agenda super lotada até o horário que eu quisesse e dizer assim, não. E se eu juntar todas essas mulheres? E se eu tiver um lugar que eu possa conversar com elas e mostrar para elas tanta coisa? Então, assim, meu público era muito mulher com fibromialgia, por exemplo, que é uma dor difusa no corpo todo. Não vai aparecer no exame de raio-x, de nenhum de imagem, não vai aparecer no exame de sangue. E essa mulher diz que dói do cabelo à ponta do pé. E nada para, nenhum remédio, nem nada. E eu mostrar para ela que tem uma utilidade por trás daquela dor. Porque naquela hora da dor é a hora que a família dá atenção. É a hora que ela para de trabalhar. É a hora que ela se deita. Que tinha a ver mais com ela do que com os outros em volta. É a hora que alguém cuida dela, em vez dela ficar cuidando de todo mundo. Ela para de fazer força. Ela pode descansar, só que tu imagina tu ouvir isso. Mas como a minha dor é real? Eu sei que é real. Ela é verdadeira. Ela é real. E dali eu entendo que eu podia criar algo para atingir mais mulheres. E aí um dia vai uma mulher e diz para mim essa frase. Eu me sinto num lugar apertado que me gera muita dor. Um lugar escuro que eu acho que eu não tenho saída, porque eu já rodei todos os profissionais que existem nessa cidade. E eu acho que não tem mais nada para melhorar a minha dor. E naquele dia ela criou o meu método casulo. Com aquela frase dela, eu disse, tem sim. É só tu que não sabe. Mas se tu quiser parar de te arrastar como uma largata, eu sei que tem um caminho. Se tu escolher romper esse casulo, porque a escolha é tua, eu só vou te ajudar. O rompimento é seu. Assim como na natureza tu não pode rasgar o casulo, tu só tem que... Ela tem que romper. Tem que respeitar aquele momento, né? Você tem que respeitar aquele... Senão ela não voa e ela não vira borboleta. E ali nasce o método casulo. Para atingir não mais 1 a 1 no consultório, que eu gosto, é incrível. Me gera também flow, mas eu atingir mais pessoas ainda, porque eu sou muito comprometida com o resultado. Porque tem muita gente que não imagina que aquela dor dela, de repente, é só para ela parar, é só para ela descansar. E como que funciona o método Casulo? Ele está atendendo só lá em Roraima? Ou eu consigo, porque o podcast vai para todo lugar, tá na internet. Por exemplo, se a pessoa está aqui em São Paulo, a pessoa está em Campinas, a pessoa está em Ribeirão Preto, a pessoa está no Paraná, e fala, pô, isso faz muito sentido com o que eu estou querendo. Sabe que a gente já fez uma edição no Rio Grande do Sul, já fizemos uma edição em Recife e uma edição em Aracaju. Eu já fiz em 3 estados, além de Roraima. Estamos agora estamos organizando uma agenda para Manaus, que é meu vizinho, então assim, acaba ficando mais fácil, mas é possível a gente estar no Brasil todo, né? Aí depende de organizar agenda e tal, mas a ideia é ainda esse ano a gente ter uma edição Manaus, Amazonas e Boa Vista. E é um treinamento, é um dia, como funciona? É um dia todo ainda, ele funcionou até agora uma imersão de 12 horas, né?
A intenção é que a gente termina com um renascimento, com a intenção exatamente de você ser essa borboleta, de você renascer, você rasgar o seu casulo ali o dia todo comigo e escolher renascer e sair uma borboleta, né? E a gente agora vamos performar ele para uma coisa um pouquinho maior. Então, Boa Vista vai ter já um evento diferente. Então, vai ser um casulo como nunca foi visto. A gente vai crescer ele aí. Por enquanto, eu estou pensando para 2 dias, mas ainda não bati o martelo. Quem sabe? 3, não sei. Vamos organizar aí. É mais profundo, vai aprofundando. Vamos aprofundar ele. A ideia é aprofundar ainda mais. Quem quer ainda mais longe, quem quer entender ainda mais. E acredito que essa questão da constelação também, ela vai vir agora também para somar Sem dúvida. com todas essas questões da mulher, que é uma mulher que quer ser forte, que puxa o trator em casa, que sustenta a casa, mas que não aguenta mais fazer isso, mas não consegue verbalizar e o corpo vai falar por ela. Então, é esse tipo de mulher que a gente olha e trata para dizer para ela, olha, você pode largar esse trator, larga esse trator, é só uma escolha sua. E você não precisa mais estar pagando o preço com o teu corpo, com a tua dor, então com a tua enxaqueca, com a tua dor no corpo, com a tua dor na coluna, no joelho, no ombro. Então, assim, é tirar essa mulher desse estado, e é um estado de alerta, que o tempo todo vai acontecer algum perigo. Isso faz com que a pessoa não flua nas outras coisas, né, Pedro? Tu sabe, não vai fluir dinheiro, Então, trava tudo. não vai fluir relacionamento, porque ela tá literalmente ali se travando para a vida, né? Então, assim, é fantástico a gente ter feito uma entrega muito legal. Então, e aí tem uma continuidade, a gente chama Mentoria Asas, porque ela virou uma borboleta. Agora, sim, claro. E aí vamos voar. E o Asas, ele veio também como cada letrinha, ele tem uma palavra. Então, primeiro A de acolhimento, superação, aprendizado e saúde. Então, esse é o lema desenvolvido dentro da mentoria, para que essa mulher realmente, ela cure o CPF e se ela quiser ir para um CNPJ, ela está pronta para liderar qualquer outro movimento. Ó, isso é muito legal para você que está assistindo a gente agora. Ó, acompanha a Dani nas redes sociais. De repente você quer levar o método do casulo para a tua cidade, você junta um grupo, não é? Fala assim, ó, a gente tem um grupo aqui, acho que ia ser legal conhecer. Já conversa direto com ela e leva para a tua cidade, já ajuda outras mulheres. Você saiu do atendimento 1 a 1, foi fazer esse atendimento para esse monte de mulher e agora você está atendendo CNPJ também. Você vê quando a pessoa tem verdade, tem propósito, a coisa só cresce, Vamos né? dando assim, né? Que de repente... Como que está funcionando? Você está dando treinamento corporativo, você está dentro das empresas. Olha, tá lindo. Para a empresa, a gente entendeu que não dava para ser sozinha. Eu precisava de ajuda para manter esses outros projetos andando também, né? E aí veio uma grande parceira, a Nara, que nós nos juntamos. E assim, eu digo para ela que ela é uma potência em umas coisas, eu sou uma potência em outras. A gente se juntou, virou uma chama incrível que não dá para não ver mais, né? Então, eu tenho essa pegada da saúde, da qualidade de vida, e a Nara é administradora, ela traz a pegada mesmo do empresarial, da gestão, do negócio. Então, quando a gente se juntou, a gente está levando para a empresa esse lado humano, coração. Porque você sabe que, por exemplo, é importante o reconhecimento, a recompensa, o dinheiro? Mas às vezes não é suficiente para aquela pessoa ficar lá dentro da tua empresa. E as empresas não sabem como fazer isso, não sabem como produzir cultura, não sabem como reconhecer. E esse reconhecimento, às vezes, é um salário totalmente emocional. Sim. Não sabe. E um líder, às vezes, ele era alguém que estava dando bem na venda, vira chefe, mas ele não sabe ser líder. E liderança pode ser desenvolvida, é uma habilidade. Então, lembra do meu primeiro negócio na estética? Na estética, eu digo que eu me demiti da minha empresa. Eu me demiti porque eu não sabia nem me gestar a minha emoção e nem gestar dos outros. Então, meu primeiro negócio, ele é tão bom, Pedro, que até hoje eu vendi, tá lá funcionando a clínica de estética, até hoje, tá lá. Então, eu disse assim, ele era bom, a questão era eu que não dava conta daquilo, eu é que não tinha ferramentas para aquilo. Então, estudando cada vez mais ser humano, a gente montamos um programa que a gente chama de transformação corporativa, e é uma transformação. Então, a gente tem atuado trazendo assim coisas simples às vezes, mas, por exemplo, um quadro do elogio, onde todo mundo daquele ambiente se elogia, deixa lá um post-it. Quanto custa isso? Mas tu não ia gostar de chegar e ver
que ele te elogiou, uma coisa real, verdadeira. Claro que a gente vai estimulando. E a partir do feedback positivo, a tua equipe também está pronta para ouvir o feedback negativo de uma outra Claro. maneira. Porque aí eu instituo uma cultura de feedback positivos, mas que às vezes também tem alguns a desenvolver. Outra coisa que é simples, por exemplo, responsabilidade de cada um. Nesse quadro tem o que o líder vai te avaliar, se é pontual, cumpridor da tarefa, cada líder decidiu o que ia avaliar no seu setor. Está lá escrito. Então, o colaborador sabe o que o líder está esperando dele, o que ele tem que entregar. Está lá no papel. É um alinhamento de expectativa, né? Total. E tu pensa assim, simples, né? Impactante. A gente tinha uma empresa que nós entramos com um clima total de fofoca, briga, confusão. Entramos e essa semana, os 2 setores que mais brigavam entre eles estavam fazendo uma noite do macarrão lá, da lasanha lá, juntos. Sozinhos, não era mais, não tinha mais do não é do nosso. processo. E eu disse, Nara, isso daí já é impacto do projeto. Então, assim, o time está diferente. A liderança maior percebe a mudança do clima organizacional, porque a gente começou a trabalhar autorresponsabilidade, percepção da tua responsabilidade, alinhamento da expectativa, ficar claro. Porque às vezes o colaborador não faz porque ele não quer. Ele nem sabe que estava esperando aquilo dele, né? Tipo assim, uma coisa simples, mas impactante. Ser elogiado. Então, a gente estamos montando agora uma cultura do reconhecimento para o final do ano. Fazer tipo a noite do Oscar, dos melhores funcionários, para eles receberem. Então, assim, essa empresa já era uma empresa, por exemplo, que dava muito reconhecimento através de dinheiro. Então, paga até 15º. Mas alguns lá não se sentiam motivados com isso. Porque tu sabe que não é só dinheiro que motiva. E agora estamos numa dificuldade de safra e mesmo assim a entrega está mais alta. E os resultados estão mantidos igual o ano passado. E porque no a gente fundo, trabalhando. um ambiente bom é dinheiro no bolso do empresário, né? Que é menos afastamento, menos Total. problema de troca de funcionário, menos dor de cabeça, porque tudo flui. Tudo Exato. flui, o resultado vem mais limpo, né? É um investimento inteligente, né? Exatamente. E aí, quando as pessoas são bem tratadas, reconhecidas, validadas, o resultado vem. Então, assim, a gente está bem feliz com o resultado, assim, já em poucos meses, com muito resultado dentro das empresas, assim. Então, é um programa que a gente vai expandir, com certeza. E eu e a Nara estamos só começando. E como é que você consegue dar conta de tudo? Porque, é atendimento individual, é treinamento, é CNPJ, é casamento, é especialização. Não é? Como é que dá conta de tudo e manter esse sorriso e esse semblante? Sabe que a gente acaba tendo que fazer algumas escolhas. Então, assim, hoje praticamente o meu atendimento individual ele está quase reduzido às minhas mentoradas. Então, assim, porque você tem que equilibrar. Claro. Então, assim, eu já fui aquela de ter a agenda da micro, 15 pacientes, 18 pacientes no dia. Então, assim, hoje isso não tem como. É impossível até para minha mente criar e ter novas possibilidades. Então, hoje eu atendo as minhas mentoradas. Então, quem está em mentoria comigo está fazendo. Eu ainda tenho alguns pacientes, porque vem pessoas remanescentes ainda assim, mas muito pouco. Então, a minha agenda ela reduziu muito de atendimento individual, para que eu possa ter tempo para fazer essa outra coisa mais do grupo, né? Então, assim, a gente está migrando mais para isso. E aí a gente vai entendendo que tem que ter prioridades, né? Então, tem o dia, não, isso aqui é só do corporativo, esse é o dia só disso, e vamos organizando. E ainda tem o dia da Dani, né? Porque tem o dia de fazer o cabelo, a sobrancelha, né? Fazer a unha. Então, assim, eu acho que eu aprendi a organizar o que de verdade é prioridade. O que de verdade, hoje eu quero o quê? Por quê? Não quero de qualquer jeito e nem... Porque aí não gera o resultado que eu espero também. Então, assim, o resultado também tem a ver quando eu comecei a me entender e me priorizar. Eu também não preciso ser esse trator trabalhando desesperadamente. Posso ser mais assertiva aqui no trabalho, né? E aí a gente também, graças a Deus, tem um maridão aí. Nós estamos 22 anos juntos, então, antes de sair, eu até falei pra ele, muito obrigado. Muito das coisas eu só faço porque eu tenho a tua retaguarda. Então, assim, por mais que sou eu saindo daqui, só tá acontecendo porque eu tenho você. Então, eu vou... Mas eu tô tranquilo que ele vai dar conta da casa, dos meninos, de levar, de buscar, de ajudar em qualquer coisa. Então, assim, ele me dá essa liberdade para que eu também possa voltar
e acontecer com os meus aprendizados, né? Então, é muito legal ter uma parceria assim, né? Muito bom. Dani, papo bom é assim, passa muito rápido. Eu queria que você deixasse seu contato, suas redes sociais, para quem quiser saber um pouco mais do seu trabalho. Eu sei que você atende hoje o Brasil inteiro, né? Tá lá com a base lá em Roraima. Eu tenho que ficar me corrigindo, porque eu aprendi quando criança a falar errado, gente. Vocês têm que entender. Estou tentando me corrigir. Tá com a base lá em Roraima, mas está atendendo em todo o Brasil. Então, para quem quiser saber um pouco mais do método Casulo, da mentoria, dessa parte corporativa que vocês fazem, você e Nara, que é muito, muito legal, como que pode fazer para entrar em contato? Bem, hoje a minha principal rede social é o Instagram, né? Então, Dani Campos Micro, você vai falar diretamente comigo lá no direct, a gente pode trocar ideia, conversar, entender o seu momento, se é para você, se não é para você, se é para sua empresa, não é para sua empresa. Então, assim, qualquer dúvida pode chamar lá. Quem mexe nas minhas redes sociais sou eu mesmo. Então, assim, a gente toca com muito cuidado, com muito amor, todo o conteúdo que tá ali dentro, né? Sabe que tem eu vou contar aqui porque foi muito legal, um conteúdo que viralizou meu, Pedro, agora. A minha mãe, ela sempre me ensinou que o copo, quando eu lavasse, não podia enxugar por dentro. Uhum. Mas, mãe, e aí? Não, tu vira no escorredor e não enxuga, não pega o guardanapo e enxuga. Quando eu casei, meu marido disse, tá, mas por quê? Sei lá. Sempre foi assim? Ela diz, é sempre assim lá em casa. Mas por quê, Daniela? Tu nunca te perguntou? Não, nunca pensei nisso. Não, mas vou ligar pra minha mãe. Mãe, por que não enxuga copo por dentro? Não, porque não sei o quê. Ela ficou inventando. Mas mãe, por quê? A minha mãe me ensinou. Poxa, naquela época eu não tinha mais a minha avó pra ligar a mãe dela pra saber. Mas provavelmente ela ia dizer que aprendeu com a mãe. Uhum. E eu fiz um vídeo no Instagram e botei. E ali, naquele dia, eu disse quantos padrões a gente não tá repetindo sem se perguntar os porquês na vida. Sem perceber. E tá acontecendo porque padrão é isso. É algo que eu não penso, eu só faço porque eu tô replicando, porque eu vi em alguém, porque eu vim dentro da minha casa. Eu tô só replicando. Eu não tô percebendo aquilo. Precisou alguém de fora me perguntar. Então, assim, quantos padrões não tão legal na tua vida de relacionamento, de saúde, de dinheiro, que talvez não mudou porque tu ainda não fez a pergunta certa. Então, hoje o que a gente traz é o quê? Clareza para te ajudar no que tu acha que tá bloqueado. Tem algum padrão acontecendo que tu não tá vendo. Se não fosse meu marido, provavelmente até hoje eu não enxugaria copo. E eu nunca perguntaria por quê. Porque era normal. Era assim na minha casa. Tava tudo bem. Eu não tenho dúvida que se não fosse seu marido, você não enxugaria o copo, porque eu não tenho seu marido e eu não enxugo o copo por causa da mesma coisa, porque minha mãe também falou, você lava o copo, você só põe, é isso aí. Ele seca. Sempre foi assim, eu falei, então tá bom. E não faz. E quantas coisas na vida não é assim? Que reflexão maravilhosa, que reflexão maravilhosa. Quantas coisas a gente não pergunta por quê? E isso não é sobre copos. Não, isso não é sobre copos. Exatamente. É só para ilustrar, né? Então, se você quiser saber mais, me segue lá, Dani Campos Micro, e vamos bater um papo, quem sabe? Não é para você também. Os outros, Mentoriasas ou Método Casulo. Dani, muito obrigado pela sua presença, que a sua estada aqui em São Paulo seja incrível, de muito mais conhecimento. Espero estar com você de novo em breve, tá bom? Vamos, a gente vai estar junto, a gente está numa formação junto. E semana que vem a gente volta com mais um Academia do Saber.